Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Amados do Pai, graça e paz, com muita alegria e gratidão nos nossos corações, nós estamos hoje no segundo domingo, onde Deus tem nos permitido a reunião ou o culto presencial. Estamos aqui preparando o período da liturgia para que seja transmitido para os irmãos que foram impedidos, estão impedidos ainda de estar presentes no culto. Que Deus os abençoe. Vamos iniciar o culto de hoje orando, agradecendo ao nosso Deus, como já entoamos o hino de início, foi entoado o hino de gratidão ao nosso Deus. Vamos orar. Pai amado, nós nos alegramos nesse dia especial, dia do Senhor. Dia, Pai, que nos é separado pelo Senhor para prestarmos o culto que ao Senhor nós, com alegria no coração, queremos prestar. Pai, em nome de Jesus, visita os teus filhos, visita os que estão no templo, que estão conosco no templo, mas também rogamos, Pai, que o teu Espírito visite a cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas, que estiverem nos acompanhando através da rede social. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor é Deus de perto e nos abençoa aqui. O Senhor também é Deus de longe e alcança, ó Pai, os mais longínquos lugares e abençoa aqueles, ó Deus, que são pelo Senhor amados. Por isso, derrama das tuas bênçãos, é a nossa oração, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Queridos, ainda
no intuito de ouvir a voz de Deus, com o desejo de ser por Deus edificados, pois o culto é isso, é nós prestarmos a Deus o culto, elevarmos a Ele a oração, glorificarmos o nome dEle, mas também sairmos alimentados, sairmos edificados pela audição, pela alimentação da palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, vou fazer a leitura no Salmo de número 47, e que Deus fale ao coração dos irmãos. Farei a leitura do texto que nos diz: Batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus, do Deus de Abraão. Porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Vamos entoar outro cântico ao nosso Deus, acompanhando e cantando aqueles que estiverem conosco neste momento, o hino de número 26, ao Deus grandioso. Louvemos ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali.
Que Deus continue nos abençoando. Gostaria de convidá-los a acompanharem a leitura no texto que se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Neemias, no capítulo 1, versículo de número 4. Gostaria de convidá-los a acompanhar a leitura, onde Deus nos fala. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a oração dos teus servos se agradam em temer o teu nome. Neemias intercedia em favor do povo. E hoje o Espírito Santo nos chama, queridos, para nós nos convertermos, para nós nos quebrantarmos. E se quebrantados pelo Espírito, nós havemos de nos arrepender. E arrependidos, buscar novas atitudes diante de Deus. Humildemente pedir perdão. Essa é a orientação do Espírito Santo para mim e para você. Vamos orar, vamos confessar nossos pecados e que Deus graciosamente nos conceda o perdão. Pai bendito, Deus poderoso e gracioso, a Ti nos achegamos neste momento, ó Deus, e no nome santo, nome precioso de Cristo Jesus. Rogamos, Pai, perdão. Deus, quebranta nossos corações, conduza-nos ao arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno, arrependimento que nos mostra o quanto temos pecado contra o Senhor, mas, ó Deus, a alegria de nos sentirmos acolhidos, perdoados, ó Deus, e restaurados pelo Teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, ouça a oração do Teu povo, ó Deus, a oração que se faz neste momento. É nosso pedido, humildemente, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. O pecado, queridos, é a separação entre nós e o nosso Deus. Deus é santo, puro. Nós somos pecadores, mas somos chamados ao arrependimento. Uma vez convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, Ele nos leva ao arrependimento, nos restaura no nome de Jesus e no sangue de Jesus a comunhão com o Pai. Vamos louvar a Deus. Vamos agora entoar cânticos de louvor a Ele. Um cântico que a equipe de louvor nos conduzirá neste momento. Vamos louvar ao Senhor. Não posso mais viver pra mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos te dou, os meus planos, meu querer, deixa em teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo
vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de confiar, que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Não posso mais viver para mim mesmo. Não posso mais viver para mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos te dou, os meus planos, meu querer, deixa em teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de renúncia, lugar de confiar, que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de confiar, que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Estou no teu altar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te pedir agora que o Senhor receba no teu trono de glória, com um bom perfume as tuas narinas, os louvores aqui entoados pela tua igreja, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa achar em nossos corações verdadeiros adoradores. Ó Deus, queremos te agradecer por tudo, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, e nós temos visto a tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor possa receber também os dízimos, as ofertas, ó Deus, o Senhor possa estar abençoando a cada um, o Senhor conhece as necessidades de cada um, meu Deus, que o Senhor possa estar visitando a cada um conforme a necessidade de cada um, mas conforme a tua vontade, porque a tua vontade sempre é melhor para cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, tudo isso nós queremos te pedir e te agradecer. Amém. Vamos então ao texto para reflexão, Neemias, capítulo 4. Neemias, no capítulo 4, nós, domingo passado e hoje, estamos quebrando a sequência, pelo menos por enquanto, quebrando a sequência dos textos em Êxodo, tá bom? Por quê? Justamente por causa da experiência nova que Deus está nos permitindo, que é o retorno ao templo, né? O retorno ao local de oração, local que foi reservado para adorarmos. Foi reservado, mas não é exclusivo. Nós tivemos e temos ainda tivemos durante o período e continuamos a ter a oportunidade de fortalecermos a nossa comunhão e a nossa busca da presença de Deus em família. Então, isso foi algo que influenciou positivamente para aqueles que aproveitaram a oportunidade. Está em tempo ainda, né, de nós continuarmos. Então, nós podemos ter em família desfrutar a bênção de estarmos em família e cultuar a Deus. Nós falamos da alegria de estar na casa de Deus domingo passado.
E hoje eu vendo o sermão que o pastor Adriano vai pregar, não sei o texto, né? Mas ele está falando da alegria de retornar à casa de Deus também. Então, Deus encheu nossos corações de alegria. Tanto nós aqui, como lá na sede, o coração dos irmãos estão tomados de alegria. Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Então, diz aqui, ó, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso os montões de pó, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faça que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por trás do muro, com suas espadas, suas lanças e seus arcos. Inspecionei, dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraça. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, por si mesmos, tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extrema é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Até também, neste mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem.
Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos orar? Pai bondoso, Tu és o Deus todo-poderoso, Tu és o Deus todo-gracioso. Diante do Senhor nós estamos, diante da palavra do Senhor nós nos encontramos. E só nos resta rogar ao Senhor, ilumina a nossa mente, Pai. Traga ao Teu povo o entendimento, ó Deus, da mensagem do Senhor neste momento. Em nome de Jesus nós oramos. Ó Deus, fala aos nossos corações. Amém. Queridos, nós bem sabemos, os irmãos sabem, e eu louvo a Deus por isso, por ler a Bíblia e aplicar a mensagem de Deus à própria vida, nós vamos aprendendo. Neemias, Esdras, Neemias, o Joacir brincando, Esther, né? E Jó, mas pegando pelo menos 3, Esdras, Neemias, Esther, estão vivendo ou viviam na época num contexto de cativeiro. Esther um pouquinho antes, no meio do cativeiro, ou ali em meio ao cativeiro. Esdras e Neemias vivem e protagonizam, são instrumentos na mão de Deus para conduzir o povo de volta no regresso a Jerusalém. Esdras vai um pouco antes, os historiadores e comentaristas dizem que mais ou menos 13 anos antes, e a missão de Esdras, por ser sacerdote, era reedificar não somente o templo físico, mas o culto ao Senhor. Neemias, ele já foi com outra missão, para somar forças com Esdras, que havia ido antes. A missão dele era reconstruir o muro. Vocês veem aqui pela leitura do texto que existia muita hostilidade. Era mais ou menos como nós dormirmos em casa com os portões abertos, portas abertas. É confiável hoje em dia? Nós não teríamos paz para dormir, né? Então tem que estar fechado e bem fechado. Tem hora que a gente fecha e vai conferir, né? E era muito parecido com isso. As cidades, elas eram fortificadas, tinham muros que as protegiam. Tinham portas que as guarneciam. Aqui as portas estavam queimadas, ferrolhos, né? Não tinham mais ferrolhos, não tinha nada. E é necessário, então, nós entendermos a realidade que eles viviam. Dá para ver aqui. Existiam inimigos, pessoas conspiravam contra Jerusalém. Enquanto as portas estavam abertas, é um povo sem proteção, um povo sem qualidade nenhuma. Mas quando eles começaram a edificar os muros, os inimigos se levantaram. Aqui são citados 3 inimigos, né? Aqui mais especificamente 2 inimigos, mas são 3. E depois a gente vai ver que surge um 4º inimigo, um 4º povo que se levanta. Neemias, quando esse momento acontece, um pouco antes, era copeiro do rei da Pérsia. Ele recebe a notícia, lá no primeiro capítulo, ele recebe a notícia, ele procura saber como estavam os seus irmãos, os seus parentes e os seus compatriotas, o povo de Deus que tinha ficado em Jerusalém. Nós conhecemos bem das dinâmicas e gincanas que fizemos, que ele estava na cidadela de Suzã. Ele estava lá, ele estava no palácio, ele estava... não tinha nenhuma necessidade, não passava por nenhuma necessidade. Ele tinha o que comer, tinha o que vestir, vivia bem, protegido. O rei era amigo dele, o rei gostava dele, o rei o amava. Tanto que quando ele descai o semblante, quando ele mostra-se entristecido, o rei pergunta: o que está acontecendo, meu filho? Foi quando ele falou para o rei, depois de orar, depois de jejuar, o que estava acontecendo, qual era o desejo do coração dele, que era reedificar os muros. Quando ele ouve a notícia de como estava assolada a terra, Jerusalém e o povo, ele diz o texto: tendo ouvido as palavras de Anani, de que estava em grande miséria o povo em Jerusalém, diz o texto na primeira pessoa: assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Aqui vem uma orientação para mim e para você. O tempo não é bom, irmãos. É verdade. O tempo é tempo de nós nos sensibilizarmos e, de fato, não sermos insensíveis com o sofrimento do outro. É tempo de nós nos assentarmos, é tempo de nós chorarmos, é tempo de nós lamentarmos. Mas esse texto nos mostra uma lição e nos ensina uma lição preciosíssima. Neemias, ele se assentou, ele chorou, ele lamentou, mas o texto dá ênfase por alguns dias.
Nós não podemos permitir que a tristeza, que o choro, que a lamentação, ela tome conta de nós. Que ela envolva o nosso ser ao ponto de nós nos tornarmos doentes, decaídos e então nós precisarmos de ajuda. Nós precisarmos de ajuda. Alguns pastores, amigos meus, que eu admiro muito, nós discutimos nos grupos e até em alguns encontros que nós precisamos forçosamente fazer, falar bem assim, mas como é que eu vou deixar de ajudar, de reunir na igreja? Aí eu lembro de um caso específico, que um desses pastores, homem de Deus, ele foi contaminado pela Covid. E ele passou muito mal, irmãos. Ele passou muito mal. E ele falava bem assim, antes de adquirir, infelizmente, a doença. Eu tenho que assistir às minhas ovelhas. Tem mesmo, irmãos. Mas no momento que ele caiu prostrado, foi Deus quem assistiu às ovelhas dele. Tem hora que eu falo, eu tenho que fazer. Esqueço quem faz. É aquele que existia antes de eu existir. Aquele que existe e me sustenta hoje. Que vai continuar existindo depois que eu partir. É Deus quem faz, irmãos. Eu tenho que ser responsável com a minha e com a tua vida. Olha que coisa interessante. Neemias ora, chora, clama, mas por alguns dias ele toma a atitude de se apresentar diante de Deus. Ele vivia, assim, uma vida confortável, uma vida segura. Estava no palácio, estava na cidadela de Suzã. Mas, quando chega a informação de como estavam seus irmãos, ele não ficou indiferente. Ele se assenta, ele chora, ele lamenta, e ele toma uma atitude. Talvez a gente pense em alguns momentos da vida, amanhã eu vou fazer tal coisa. Mas só que o amanhã chega, o amanhã passa, e a gente não faz. Nós temos que tomar decisões, mas diante das decisões nós temos que tomar atitudes, porque planos não executados são meros planos. Meros planos. É necessário tomar atitude. Ele não poderia ficar indiferente, não ficou, mas ele precisava tomar atitude. E ele vai ao rei, e com a autorização do rei, ele volta a Jerusalém. Ele volta a Jerusalém. A situação de Jerusalém, diz o texto, era de fato muito triste. O texto mostra que ele percorre a cidade, são 3 dias, ele percorre a cidade, ele faz um diagnóstico de como estava a situação, e depois ele chega para o povo. Versículo 17 do capítulo 2 fala bem assim, e o 18, né, e parte do 18 fala bem assim, vejam como é difícil a nossa situação, a cidade de Jerusalém está em ruínas, os seus portões foram destruídos, vamos construir de novo a muralha da cidade, vamos acabar com essa vergonha. Essa aqui é a linguagem de hoje. Na nossa, vai falar, vamos acabar com esse opróbrio. Era motivo de vergonha. Era motivo de vergonha. E ele diz, vamos começar a reconstruir. Vamos começar o trabalho. Neemias chega no meio do povo dele. Engraçado, né? Eu sou órfão de mãe, sou órfão de pai hoje também. Só que eu perdi o pai, eu já era adulto. Dói, mas a gente continua caminhando. Mas quando criança, a gente caminha carregado, gente. A gente caminha, mas sendo conduzido pelos mais velhos. Eu perdi minha mãe, ela partiu quando eu tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos. E nós ficamos 5 barrigudinhos. E eu nem para ter barriga prestava. Hoje eu presto, tá? Mas nem para ter barriga eu prestava. Um graveto. Passando necessidade, irmãos. E eu me lembro quando minha tia, que nos auxiliou e nos assistiu tão amorosamente. Me lembro uma vez que ela chegou lá em casa e ela pegou nossas roupas tudinho e pôs de molho para lavar. Pegou nossos cobertores, o que nós chamávamos de toalha de banho, e pôs para lavar. E depois que ela lavou, olhei para a minha roupa, olhei para minhas coisas, e falei, gente, mas como estava sujo. Mas eu estava tão envolvido e mergulhado na sujeira, que a sujeira para mim era normal. Olha que Neemias chega em Jerusalém, e ele precisa bater na cara. Acorda, cambada. Olha a miséria que nós estamos vivendo,
E vocês ficam assim, desse jeito? Vocês não vão fazer nada. Desperta, porque isso é motivo de vergonha. Ser pobre não é motivo de vergonha, queridos. Mas ser pobre é preguiçoso. Ser pobre é preguiçoso. Ser pobre é trambiqueiro, desonesto. Aí não. Aí é motivo de vergonha para quem tem. Ser uma igreja pequena não é motivo de vergonha. Mas ser uma igreja pequena, que não louva a Deus, que não se alegra na presença de Deus, isso é motivo de vergonha. Não tem problema nenhum em ser igreja pequena, em fazer parte de uma igreja pequena. Mas uma igreja que fala, não vou fazer porque não dou conta. Está duvidando do poder de Deus? Não vou evangelizar porque não dou conta. Quem não tem coragem de evangelizar não foi evangelizado, irmãos. Não conheceu o Deus da glória? Porque retém para si as bênçãos de Deus? Não compartilha aquilo que Deus te deu? Não é problema ser igreja pequena, nem ser pobre. Agora, duvidar do poder de Deus é problema. E Neemias, então, chega e fala, olha, isso é motivo de vergonha. Vamos acabar com essa vergonha. Vamos reconstruir os muros. Vamos descruzar os braços. Vamos trabalhar. E ele falou e foi. Interessante que nós estamos, então, no meio de uma pandemia. Alguns estão falando, acabou nada. Estamos no meio de uma pandemia. Mas grande é o nosso Deus, irmãos. Para nos fazer demonstrar amor mais, ou materializar o amor que nós dizemos sentir uns pelos outros. Nós nos reunirmos aqui e cultuarmos a Deus dentro do limite que nós temos, mas cultuar a Deus em espírito e em verdade. É necessário nós sabermos, queridos. Eu estava fazendo a limpeza semana passada e eu percebi que nós já temos alguns prejuízos. Pelo tempo que nós ficamos, falar de prejuízos materiais, tá? Por exemplo, as nossas mesas estragaram, a gente vai adquirir outras. As nossas cadeiras precisam ser trocadas, que estão velhas, tá? Não é porque foi mal usada, não, porque estão velhas. Mas e o prejuízo espiritual? De pessoas que, durante esse período de afastamento, se esfriaram, ou sentiram e viveram um esfriamento maior ainda. Nós precisamos resgatar isso para aqueles que são chamados por Deus. Preciso de ajuda de vocês. Como Neemias. Ele não podia trabalhar, não podia fazer sozinho. Nós juntos podemos. Tá? Então vamos aqui, olha o que Deus nos fala. Por que nós precisamos estar unidos, à luz desse texto? Nós precisamos estar unidos para a reconstrução da nossa igreja, a congregação onde Deus nos chamou a congregar. Porque nós temos inimigos em comum. Nós temos inimigos em comuns. Existiam ali alguns indivíduos para Neemias especificamente. Depois eu vou falar dos nossos inimigos. Sambalate ou Sambalá, tem outra tradução para o nome dele. Não é? O Oronita. Tinha Tobias, que era amonita, e tinha Gesem, que era arábio. Nós observamos que eles cercavam Jerusalém. A gente vai observar, esse tal de Sambalate estava em Samaria, então estava ao norte de Judá, ali de Jerusalém. Tobias, ele estava a leste, Amon estava a leste, à esquerda nossa, né? Se for ver geograficamente. Gesem estava ao sul. Então, estava cercado. Depois nós vamos observar que, quando eles ouvem, eles então se mobilizam, se enchem de ira e tramam, sim, eles planejam marchar para atacar, de fato, Jerusalém, ao norte, a leste e ao sul. Mas aparece um tal de Asdoditas, que estavam a oeste. Então, ficou Jerusalém e Judá ficou cercada norte, sul, leste e oeste. Ficou cercado por todos os lados. Nós observamos, queridos, que eles se ajuntaram e, de comum acordo, eles queriam marchar, queriam atacar Jerusalém. Hoje nós vemos algumas dificuldades, sim. Algumas dificuldades que nós vivemos. Vivemos a dificuldade, por exemplo, talvez para alguns, hoje eu surpreendi, enquanto nós saímos e voltamos, ali fomos ajeitar algumas coisas, nós já entramos aqui, estava cheio. Talvez para alguns é difícil acordar cedo. Não é?
Mas eu queria que você pesasse algo e não sinta isso como reprimenda. Não entenda como reprimenda. Não entenda como reprimenda. Eu já trabalhei entrando 7 horas no Lago Sul. E 4h30 eu estava acordado. Porque eu odeio, eu detesto. Eu acho super, hiper desagradável ser chamado a atenção. 4h30. Tinha dia que eu levantava 4h30 num desânimo. Vocês pensam que a gente acorda soltando fogos e festejando 4h30 da manhã? Não, não acorda fazendo festa. A gente acorda, vocês não sei, tá? Com uma preguiça terrível. Nós estamos fazendo o culto, nesse período, é o segundo culto, no horário da escola dominical, anteriormente. Por que é muito cedo? Eu queria que você observasse que as igrejas católicas, eu observava isso quando vinha de Taguatinga. Quando eu vinha para cá, 9 horas, a igreja católica, o pessoal já estava saindo do segundo culto deles, que é a missa, né? Quer dizer, já tiveram uma missa às 7, uma missa às 8, e nós estamos com preguiça de chegar às 9. Com preguiça de chegar às 9. Não estou falando todos, não. Mas eu, com preguiça de chegar às 9. Nós temos inimigos comuns. Eles tinham ali aqueles povos, aqueles que estavam na vizinhança deles, que se ajuntaram em comum acordo para marchar e para destruir o plano deles de reconstruir o muro. Nós temos inimigos em comuns, e Paulo fala, queridos, que a nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas contra principados e potestades. Você acha que o inimigo não investe no nosso desânimo? Você acha que o inimigo não investe na nossa mente para que nós, queridos, pensemos bem assim, por que esse culto às 9 horas não podia ser às 18? Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que agora às 9 horas nós estamos nos reunindo. Depois de 28 domingos. Que bênção, irmãos. Que bênção. Então é necessário nós entendermos. Existe um inimigo, sim. Um inimigo que investe pesado contra nós. Pedro diz, sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em volta, próximo de vocês, como um leão que ruge, buscando a quem tragar. Tiago, ele fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, porque assim ele fugirá de vós. Nós temos, sim, inimigos comuns. Neemias estava cercado de inimigos externos, mas existiam inimigos internos também. Você vai ao capítulo 5, você vai ver que existia exploração no meio do povo de Deus. Existia preguiça no meio do povo de Deus. Se você for ao capítulo 3, você vai ver que algumas das tribos de Jerusalém, eles não obedeceram a Neemias. Existiam inimigos fora, mas existiam inimigos dentro também. E nós precisamos estar atentos, queridos, e lutar contra esses inimigos. Olha, pode ser sincero, quando você acorda de manhã, se você não tem a mania, o hábito, né, de acordar de manhã cedo, vai estar desanimado. Vai estar desanimado, sim, é normal, é natural. Mas vai lá, toma um banho, toma café, vem desanimado que Deus há de revigorar o teu ânimo. Vem, Deus vai te recompensar, porque o que você está fazendo é para a edificação da tua vida, mas acima de tudo, queridos, e mais importante que tudo, é para glorificar o nome de Deus. Nós temos, sim, inimigos que são comuns para nós. Nós devemos estar unidos, porque temos inimigos comuns e precisamos nos ajudar uns aos outros. Quando eu vejo aqui dentro que nós podemos ter aqui de presença a igreja cheia, isso alegra o meu coração. Quando eu vejo que os irmãos, mesmo a gente querendo poder viver a comunhão, se abraçar, mas os irmãos estão respeitando as regras que a nós são impostas, alegram nossos corações, o meu e o de vocês. Eu sei que eu posso voltar no domingo que vem, porque os irmãos vão respeitar os meus limites. Nós temos inimigos comuns, mas juntos, pelo poder que há no nome de Jesus, nós vamos vencer, queridos. Nós vamos vencer. Quando vier vacina, não é vacina, mas a graça de Deus. Quando vier tratamento, não é o tratamento, mas a graça de Deus. Nós vamos poder nos ver, não sei como, mais livres, ou mais protegidos dessa pandemia, dessa enfermidade,
Aí nós vamos poder viver momentos com mais proximidade. Nós temos inimigos, por isso nós precisamos estar unidos. Para reconstruir, é necessário estarmos unidos. Primeira coisa que nós vemos é isso. Olha que coisa interessante. Outro motivo pelo qual nós devemos estar unidos é porque o desânimo pode acontecer. Pode acontecer o desânimo. Interessante que o texto vai nos dizer, no versículo 10, que Judá é uma das tribos, uma das famílias, um dos grupos que compunha o povo de... E Judá era essa região, Jerusalém. Ele diz, ou o representante diz, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros, e o entulho, né? É muito. Nós não podemos mais edificar. Irmãos, estava começando. E eles falaram, não dá para continuar. Mas Neemias, ele revigora o ânimo do pessoal, daquele povo. Para piorar, aqueles que eram inimigos eles se levantam com mais força ainda. Mas Neemias chega para eles e fala, olha, não temam, lembrem-se do nosso Deus, Deus grande e temível, e pelejem. Você está pensando que você está aqui hoje só por você? Mas é interessante que o texto fala naquele tempo, mas fala para mim e para você hoje. Pelejem pelos vossos irmãos. Pelejem pelos vossos filhos e filhas. Pelejem pela vossa casa, ou seja, pela vossa família. Irmãos, a nossa atitude de mesmo em meio às dificuldades aqui estarmos, a atitude do Caio, da Nath, em produzir a captura, o vídeo agora, para nós editarmos e disponibilizarmos para os irmãos depois, é porque nós temos uma família, nós somos uma família. A nossa atitude, mesmo em meio às dificuldades. E tem hora que nós vamos cansar, mas precisamos do outro para nos animar. Quando um cair, o outro ajuda. Quando um tropeçar, cambalear, o outro ajuda. E juntos nós vamos caminhando até a volta de Cristo Jesus. É assim, é em meio às lutas. As cartas, uma carta específica, as cartas de Paulo são muito profundas, mas a igreja dos Filipenses, ou a carta que ele escreve aos Filipenses, e Paulo, quando escreve para essa cidade, a igreja nasceu em meio à prisão, em meio aos açoites. Interessante, capítulo 16 de Atos, Lucas escreve que por volta da meia-noite, depois de ter sido açoitado, estando no cárcere interior, Paulo e Silas cantavam hinos, louvavam a Deus. Engraçado e interessante nós observarmos como é que era a reação, como é que seria a reação dos que estavam presos com eles. Esses caras foram presos injustamente, levaram uma surra, estão aqui esperando julgamento, estão cantando hinos de louvor ao Senhor. Irmãos, em meio à luta, o maior e mais poderoso testemunho que eu e você podemos dar é continuar glorificando a Deus. Continuar glorificando a Deus. Longe de nós, toda murmuração. Longe de nós, querido, palavras que não edifiquem. Que dos nossos lábios saiam palavras que edifiquem a vida de quem ouve. Ou que Deus cele os nossos lábios. É melhor ser mudo do que murmurador. Eu tenho que ser usado, e você tem que ser usado, a igreja tem que ser usada para edificar. Ânimo, força. Interessante que a carta aos Filipenses, ela tem a tônica e a temática da alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava na prisão. Qual o motivo da alegria? Paulo deixava claro, eu estou preso porque eu sirvo ao Senhor. Eu me alegro porque estou sendo perseguido por servir ao Senhor. Paulo aproveitava a prisão para pregar para o carcereiro, para o seu guarda e para todos com quem ele tinha acesso, com quem ele tinha contato. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, disse Neemias ao povo. O Deus dos céus, nós, os seus servos, nós simplesmente nos disporemos e reedificaremos o muro. Mas ele falou para Sambalate, ele falou para Tobias e para Gesem, vocês, todavia, não têm direito nem memorial
em Jerusalém. Se você hoje pôr a mão no arado, momento de luta, se você hoje buscar em Deus novo vigor, novo ânimo, nós vamos ter a alegria de fazer parte desse momento histórico, momento de reconstrução. Que bom, queridos. Não somente Neemias viveu lutas, nós vivemos lutas também, mas nós temos a oportunidade de desfrutar dos grandes feitos de Deus. Por que nós precisamos estar unidos em meio à luta? Primeiro, porque nós temos inimigos comuns. Segundo, queridos, porque nós precisamos nos ajudar mutuamente. Precisamos estar unidos, porque o desânimo virá, mas eu tenho vocês e vocês têm a mim, para nós nos ajudarmos mutuamente. Tem um muro que nos cercará, nos protegerá. Tem um templo que nós devemos reedificar, o culto ao Senhor. Não o local físico, mas a atitude de adoração. Vamos orar? Vamos orar? Se vier o desânimo na tua vida, ou se você se assustar com os inimigos e as dificuldades, saiba, nós servimos a um Deus poderoso. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que há de nos dar a vitória. Vamos ficar em pé? Quem puder? E vamos orar encerrando. Pai amado, o Espírito que conduzia, que fortalecia, que guiava os passos e fortalecia os braços de Neemias, é o mesmo Espírito que está sobre nós e que em nós habita. Pai, o Senhor é o Deus eterno, somos o teu povo, somos o rebanho do pastoreio do Senhor. Por isso, neste momento, no nome santo de Cristo Jesus, nós queremos nos apresentar, ó Pai, diante do Senhor. Usa-nos, Pai, como instrumentos para reedificação, Pai, para reestruturação, ó Pai, do culto e da alegria, Pai. Ó Deus, de estarmos juntos novamente. Pai, o Senhor, e somente no Senhor, nós teremos bom êxito nessa obra. Restaura, Pai, a alegria do teu povo, nós que aqui nos encontramos. Restaura, ó Pai, as forças do teu povo, onde quer que esse povo se encontre. E no nome de Jesus, dá-nos a alegria, Pai, da salvação, dá-nos a alegria de servir ao Senhor. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te